Legislação em áudio preparado por K. Concurseira. Lei Complementar número 734, de 26 de novembro de 1993. Institui a Lei Orgânica do Ministério Público e dá outras providências. Livro 1. Da Autonomia, da Organização e das Atribuições do Ministério Público. Título 1. Das Disposições Gerais e da Autonomia do Ministério Público. Capítulo 1. Das Disposições Gerais. Artigo 1º. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo 1º. A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público são estabelecidos por esta lei complementar. Parágrafo 2º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Parágrafo 3º. A chefia do Ministério Público cabe ao Procurador-Geral de Justiça. Capítulo 2. Da autonomia do Ministério Público. Artigo 2º. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, cabendo-lhe, especialmente, inciso 1, praticar atos próprios de gestão. Inciso 2, praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios. Inciso 3. Elaborar suas folhas de pagamentos e expedir os competentes demonstrativos. Inciso 4. Adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização. Inciso 5. Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos de seus membros. Inciso 6. Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção dos cargos de seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos de seus servidores. Inciso 7. Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado. Inciso 8. Editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos de carreira e dos serviços auxiliares, bem como os de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores. Inciso 9. Instituir e organizar seus órgãos de apoio administrativo, suas secretarias e os serviços auxiliares das procuradorias e promotorias de justiça. Inciso 10. Compor os seus órgãos de administração. Inciso 11. Elaborar seus regimentos internos. Inciso 12. Exercer outras competências decorrentes de sua autonomia. Parágrafo 1º. O Ministério Público instalará seus órgãos de administração, de execução e de serviços auxiliares em prédios sob sua administração, além de poder contar com as dependências a ele destinadas nos prédios do Poder Judiciário. Parágrafo 2º. Na construção dos edifícios dos fóruns, serão reservadas instalações adequadas para o Ministério Público em prédio ou ala própria, independentes e sob sua administração. Parágrafo 3º. As decisões do Ministério Público fundadas em sua autonomia funcional e administrativa, obedecidas às formalidades legais, têm autoexecutoriedade e eficácia plena, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Parágrafo 4º. Os atos de gestão administrativa do Ministério Público, inclusive no tocante a convênios, contratações e aquisições de bens e serviços, não podem ser condicionados à apreciação prévia de quaisquer órgãos do Poder Executivo. Artigo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, diretamente ao governador do Estado para inclusão no projeto de lei orçamentária a ser submetido ao Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão postos à disposição em duodécimos, até o dia 20 de cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa, em cotas estabelecidas na programação financeira, com participação percentual, nunca inferior à estabelecida pelo Poder Executivo para seus próprios órgãos.
Parágrafo 2º. Os recursos próprios, não originários do Tesouro Estadual, serão utilizados em programas vinculados aos fins da instituição, vedada outra destinação. Parágrafo 3º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida, mediante controle externo, pelo Poder Legislativo, e mediante controle interno, pela Diretoria Técnica de Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária, organizada e estruturada por ato do Procurador-Geral de Justiça. Título 2. Da Organização do Ministério Público. Capítulo 1. Da estrutura do Ministério Público. Seção 1. Dos órgãos do Ministério Público. Artigo 4º. O Ministério Público compreende: inciso 1. Órgãos de administração superior. Inciso 2. Órgãos de administração. Inciso 3. Órgãos de execução. Inciso 4. Órgãos auxiliares. Seção 2. Dos órgãos de administração superior. Artigo 5º. São órgãos da administração superior do Ministério Público. Inciso 1. A Procuradoria-Geral de Justiça. Inciso 2. O Colégio de Procuradores de Justiça. Inciso 3. O Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 4. A Corregedoria-Geral do Ministério Público. Seção 3. Dos órgãos de administração. Artigo 6º. São órgãos de administração do Ministério Público. Inciso 1. As Procuradorias de Justiça. Inciso 2. As Promotorias de Justiça. Seção 4. Dos órgãos de execução. Artigo 7º. São órgãos de execução do Ministério Público. Inciso 1. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 2. O Colégio de Procuradores de Justiça. Inciso 3. O Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 4. Os Procuradores de Justiça. Inciso 5. Os Promotores de Justiça. Seção 5. Dos órgãos auxiliares. Artigo 8º. São órgãos auxiliares do Ministério Público. Inciso 1. Os Centros de Apoio Operacional. Inciso 2. A Comissão de Concurso. Inciso 3. Os Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Inciso 4. Os órgãos de apoio técnico e administrativo. Inciso 5. Os estagiários. Inciso 6. A Comissão Processante Permanente. Capítulo 2. Dos órgãos de administração superior. Seção 1. Da Procuradoria-Geral de Justiça. Subseção 1. Das Disposições Gerais. Artigo 9. A Procuradoria-Geral de Justiça, órgão executivo da Administração Superior do Ministério Público, tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo único. Revogado. Parágrafo 1º. Poderão ser instituídas na Procuradoria-Geral de Justiça até 4 subprocuradorias-gerais de justiça, a serem chefiadas por subprocuradores-gerais designados na forma do artigo 20. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral de Justiça será substituído. Item 1. Em suas faltas, férias, licenças e afastamentos, a qualquer título, por período não superior a 15 dias, pelo Subprocurador-Geral de Justiça que indicar. Item 2. Nos casos de impedimentos, vacância ou afastamento por período superior a 15 dias, pelo membro do Conselho Superior do Ministério Público mais antigo na segunda instância. Parágrafo 3º. Das decisões dos subprocuradores-gerais de justiça caberão recursos, no prazo de 3 dias, ao Procurador-Geral de Justiça. Capítulo 3. Dos órgãos de administração do Ministério Público. Seção 1. Das Procuradorias de Justiça. Artigo 43. As Procuradorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público, com cargos de Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas por esta lei complementar. Artigo 44. As Procuradorias de Justiça serão instituídas por ato do Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça que deverá conter: inciso 1. A denominação das Procuradorias de Justiça, de acordo com a respectiva área de atuação. Inciso 2. O número de cargos de Procurador de Justiça que a integrarão. Inciso 3.
as normas de organização interna e de funcionamento. Parágrafo 1º. O remanejamento de cargos de procurador de justiça de uma para outra procuradoria dependerá de aprovação do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, por iniciativa de procurador de justiça, sempre com fundamento na necessidade do serviço. Parágrafo 2º. Os integrantes de cada Procuradoria de Justiça escolherão 2 procuradores de justiça para exercerem, durante o período de 1 ano, permitida uma recondução consecutiva, as funções de secretário executivo e de suplente de secretário executivo, com incumbência de responder pelos serviços administrativos da Procuradoria. Parágrafo 3º. Cada Procuradoria de Justiça definirá consensualmente, conforme critérios próprios, a divisão interna dos serviços processuais dentre seus integrantes, não havendo consenso aplicar-se-á o disposto no inciso 17, do artigo 22, desta lei complementar. Parágrafo 4º. As Procuradorias de Justiça realizarão, obrigatoriamente, reuniões mensais para tratar de assunto de seu peculiar interesse, e especialmente para: Inciso 1. Fixação de tese jurídica, sem caráter vinculativo, inclusive para interposição de recursos aos tribunais superiores, encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça para conhecimento e publicidade. Inciso 2. Propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias individuais de seus integrantes. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça sugestões para a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério Público. Inciso 5. Definir critérios para a presença obrigatória de procurador de justiça nas sessões de julgamento dos processos. Inciso 6. Estabelecer o sistema de inspeção permanente dos serviços dos promotores de justiça nos autos em que oficiem, cujos relatórios serão remetidos à Corregedoria Geral do Ministério Público. Inciso 7. Solicitar ao Procurador-Geral de Justiça a designação de estagiários. Inciso 8. Sugerir as atribuições a serem desempenhadas por funcionários e estagiários. Parágrafo 5º. A participação nas reuniões das Procuradorias de Justiça é obrigatória, e delas serão lavradas atas cujas cópias serão remetidas ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral do Ministério Público e ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Parágrafo 6º. Qualquer membro do Colégio de Procuradores de Justiça poderá propor alteração na organização das Procuradorias de Justiça. Parágrafo 7º. O prazo para a devolução dos autos com manifestação de Procurador de Justiça não poderá exceder, salvo situações especiais, 30 dias. Artigo 45. Os serviços auxiliares das Procuradorias de Justiça destinar-se-ão a dar suporte administrativo necessário ao seu funcionamento e ao desempenho das funções dos Procuradores de Justiça e serão instituídos e organizados por ato do Procurador-Geral de Justiça. Seção 2. Das Promotorias de Justiça. Artigo 46. As promotorias de justiça são órgãos de administração do Ministério Público, com um ou mais cargos de promotor de justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas na forma desta lei complementar. Parágrafo único. As promotorias de justiça serão integradas por promotores de justiça encarregados de exercer as funções institucionais de Ministério Público e tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à consecução dos objetivos e diretrizes definidos nos planos gerais de atuação do Ministério Público e nos respectivos programas de atuação. Artigo 47. As promotorias de justiça serão organizadas por ato do Procurador-Geral de Justiça, observadas as seguintes disposições. Inciso 1. As promotorias de justiça poderão ser especializadas criminais, cíveis, cumulativas ou gerais. Inciso 2. Nas promotorias de justiça com mais de um integrante serão escolhidos promotores de justiça para exercer, durante o período de 1 ano, permitida uma recondução consecutiva, as funções de secretário executivo e respectivo suplente, com incumbência de responder pelos serviços administrativos da promotoria. Inciso 3. Cada promotoria de justiça encaminhará ao Procurador-Geral de Justiça a sugestão de divisão interna dos serviços,
processuais e extraprocessuais, bem como suas alterações, para deliberação pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Inciso 4. Cada promotoria de justiça deverá manter os livros, pastas e arquivos obrigatórios, bem como registro e controle permanente dos seus procedimentos e expedientes, findos ou em andamento. Inciso 5. As promotorias de justiça realizarão reuniões mensais para tratar de assunto de seu peculiar interesse, e especialmente para a encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça sugestões para a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério Público. B. Definir, de acordo com o Plano Geral de Atuação, os respectivos programas de atuação da promotoria e os programas de atuação integrada. C. Propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias individuais de seus integrantes, a de substituição automática para atuação em procedimentos ou processos judiciais, observados os critérios de proximidade e facilidade de acesso, e a de plantão, sempre que o exigirem as necessidades da promotoria ou os serviços judiciários. D. Propor a constituição de grupos de atuação especial, de caráter transitório, para a consecução dos objetivos e diretrizes definidos nos planos gerais de atuação e nos respectivos programas de atuação. E. Solicitar ao Procurador-Geral de Justiça a designação de estagiários do Ministério Público para a Promotoria de Justiça, definindo as respectivas funções. F. Sugerir a organização administrativa de seus serviços auxiliares internos. G. Sugerir as atribuições a serem desempenhadas por funcionários e estagiários. Parágrafo 1º. Todas as deliberações tomadas sobre as matérias referidas no inciso 5 deste artigo, sempre por maioria simples de voto presente a maioria absoluta dos integrantes da Promotoria de Justiça, serão comunicadas ao Procurador-Geral de Justiça para as providências cabíveis, se for o caso, para registro ou expedição do ato competente para conferir-lhes eficácia. Parágrafo 2º. A participação nas reuniões da Promotoria de Justiça é obrigatória, dela lavrando-se ata, da qual remeter-se-á cópia à Procuradoria-Geral de Justiça. Parágrafo 3º. Consideram-se: Inciso 1. Promotorias especializadas, aquelas cujos cargos que as integram têm suas funções definidas pela espécie de infração penal, pela natureza da relação jurídica de direito civil ou pela competência de determinado órgão jurisdicional, fixada exclusivamente em razão da matéria. Inciso 2. Promotorias criminais, aquelas cujos cargos que as integram têm suas funções definidas para a esfera penal, exclusivamente, sem distinção entre espécies de infração penal ou de órgão jurisdicional com competência fixada exclusivamente em razão da matéria. Inciso 3. Promotorias cíveis, aquelas cujos cargos que as integram têm suas funções definidas para a esfera civil, sem distinção quanto à natureza da relação jurídica de direito civil ou de órgão jurisdicional com competência fixada exclusivamente em razão da matéria. Inciso 4. Promotorias cumulativas ou gerais, aquelas cujos cargos que as integram têm simultaneamente as funções daqueles que compõem as promotorias criminais e cíveis. Parágrafo 4º. Os grupos de atuação especial deverão ser aprovados pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Parágrafo 5º. O ato do Procurador-Geral de Justiça que organizar as promotorias definirá se ela é especializada, criminal, civil ou cumulativa ou geral. Parágrafo 6º. A Promotoria de Justiça será obrigatoriamente especializada se os cargos que a integram contiverem na sua denominação indicativo de espécie de infração penal, de relação jurídica de direito civil ou de órgão jurisdicional com competência definida exclusivamente em razão da matéria. Parágrafo 7º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 3º deste artigo, as promotorias de justiça poderão ter atuação local ou regional, conforme ato do Procurador-Geral de Justiça, considerando-se: Item 1. Promotoria de Justiça Local, aquela cujos cargos que a integram têm atribuições em base territorial compreensiva de uma comarca ou foro distrital ou regional. Item 2. Promotoria de Justiça Regional,
aquela cujos cargos que a integram tem atribuições em base territorial compreensiva de um conjunto de municípios de uma mesma região. Artigo 48. Os serviços auxiliares das promotorias de justiça destinar-se-ão a dar suporte administrativo necessário ao seu funcionamento e ao desempenho das funções dos promotores de justiça e serão instituídos e organizados por ato do Procurador-Geral de Justiça. Seção 4. Dos órgãos de apoio técnico e administrativo, subseção 1, da estrutura geral. Artigo 59. Os órgãos e serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo do Ministério Público serão organizados e instituídos por ato do Procurador-Geral de Justiça e contarão com quadro próprio de cargos de carreira que atendam suas peculiaridades, as necessidades da administração e as atividades funcionais. Artigo 60. Os serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo atuarão junto ao: inciso 1. Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Inciso 2. Corregedoria-Geral do Ministério Público. Inciso 3. Colégio de Procuradores de Justiça. Inciso 4. Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 5. Procuradorias de Justiça. Inciso 6. Promotorias de Justiça. Inciso 7. Centros de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional. Parágrafo único. Para a descentralização dos serviços auxiliares de apoio técnico, o Procurador-Geral de Justiça poderá instituir áreas regionais, que contarão com a estrutura necessária para o desempenho de suas funções. Subseção 2. Da estrutura do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, artigo 61. O Gabinete do Procurador-Geral de Justiça compreende as seguintes funções de confiança. Inciso 1. Chefia de gabinete. Inciso 2. Assessoria técnica. Inciso 3. Centros de apoio operacional. Inciso 4. Diretoria-Geral e diretorias regionais. Parágrafo único. Competirá às subprocuradorias gerais de justiça, quando implantadas, as atribuições conferidas à chefia de gabinete e à diretoria-geral, além de outras que lhes forem delegadas por ato específico do Procurador-Geral de Justiça. Subseção 3. Da chefia de gabinete. Artigo 62. A chefia de gabinete compreende: inciso 1. Centros de informática. Inciso 2. Área de serviços estatísticos. Inciso 3. Área de documentação e divulgação. Inciso 4. Área de apoio à segunda instância. Inciso 5. Área de expediente e secretarias. Inciso 6. Área de saúde. Parágrafo 1º. A área de saúde tem atribuição especializada para a realização de exames, perícias e inspeções médicas de que trata a presente lei complementar, além de outras atividades que lhe sejam próprias. Parágrafo 2º. A execução das atividades da área de saúde poderão ser realizadas por outros órgãos oficiais ou credenciados, conforme ato regulamentar do Procurador-Geral de Justiça. Subseção 4. Da assessoria técnica. Artigo 63. A assessoria técnica compreende: inciso 1. Corpo técnico. Inciso 2. Corpo de apoio técnico. Parágrafo 1º. O corpo técnico é constituído de assessores designados dentre os membros do Ministério Público com, no mínimo, 10 anos de carreira. Parágrafo 2º. O corpo de apoio técnico é constituído de assessores, designados dentre funcionários ou servidores administrativos, com diploma de nível universitário ou habilitação legal, correspondente e experiência profissional, comprovada em assuntos relacionados com as funções a serem desempenhadas. Subseção 5. Da Diretoria-Geral. Artigo 64. A Diretoria-Geral compreende: inciso 1. Corpo de apoio técnico. Inciso 2. Sub-área de apoio técnico. Inciso 3. Sub-área de apoio administrativo. Inciso 4. Centros de Recursos Humanos. Inciso 5. Departamento de Administração. Inciso 6. Departamento de Finanças e Contabilidade. Inciso 7. Grupo de Planejamento Setorial. Inciso 8. Comissão Processante Permanente. Inciso 9. Áreas regionais. Artigo 65. O Corpo de Apoio Técnico da Diretoria-Geral tem a atribuição de prestar assistência técnica ao Diretor-Geral em assuntos relacionados à sua área de atuação.
Artigo 66. A sub-área de apoio técnico da Diretoria-Geral tem, dentre outras, a atribuição de elaborar quadros, tabelas e mapas, pesquisas, ofícios, contratos, pareceres, planilhas e gráficos. Artigo 67. A sub-área de apoio administrativo tem, dentre outras, a atribuição de receber, registrar, distribuir e expedir processos, correspondências e papéis, manter arquivo de correspondência expedida e das cópias dos documentos preparados, executar serviços de datilografia e providenciar cópias de textos. Artigo 68. Ao Centro de Recursos Humanos em relação à administração de pessoal do Ministério Público, dentre outras atividades próprias de suas funções, cabe assistir às autoridades nos assuntos relacionados com a administração de pessoal, planejar a execução das políticas e diretrizes relativas à administração de pessoal, coordenar, prestar orientação técnica, controlar e, quando for o caso, executar as atividades de administração do pessoal, inclusive dos estagiários e do pessoal contratado para prestação de serviços. Artigo 69. Cabe ao Departamento de Administração prestar às unidades do Ministério Público serviços na área de administração de material e patrimônio, de compras, de transportes internos motorizados e de zeladoria, propiciando-lhes condições de desempenho adequado, além de outros necessários ao exercício de suas atribuições. Artigo 70. O Centro de Finanças e Contabilidade contará com corpo de apoio técnico, com uma área de pagamentos, uma área de orçamento e despesas, uma área de contabilidade e uma área de fiscalização e controle de execução orçamentária, competindo-lhe, dentre outras, as atribuições de: Inciso 1. Supervisionar os serviços de contabilidade, execução orçamentária, extra-orçamentária, inspeção e tomada de contas. Inciso 2. Exercer o controle interno de que cuida o artigo 3º, parágrafo 3º, desta lei complementar. Inciso 3. Fazer cumprir as normas estaduais referentes à execução orçamentária e de encerramento do exercício financeiro. Inciso 4. Propor normas para aprimorar a execução orçamentária e financeira. Inciso 5. Emitir pareceres sobre assuntos técnico-administrativos. Inciso 6. Elaborar tabelas e quadros orçamentários, financeiros, contábeis e estatísticos. Artigo 71. A área de contabilidade tem as atribuições de executar os serviços contábeis, de acordo com os planos de contas vigentes, e opinar sobre questões de contabilidade pública. Artigo 72. Ao Grupo de Planejamento Setorial incumbe as atribuições definidas na legislação pertinente. Artigo 73. A Comissão Processante Permanente tem por atribuição conduzir os processos administrativos ou sindicâncias de funcionários e servidores do Ministério Público. Artigo 74. As áreas regionais da capital e do interior têm, dentre outras, as atribuições de receber, registrar e encaminhar autos de processos judiciais em que devam oficiar órgãos de execução do Ministério Público de primeira instância, assim como papéis e outros documentos relacionados com a atividade dos órgãos de execução. Artigo 75. Ao diretor-geral, na sua área de atuação, compete, além das delegações que lhe forem feitas pelo Procurador-Geral de Justiça. Inciso 1. Quanto à administração de pessoal. Alínea A. Dar posse e exercício aos funcionários e servidores do Ministério Público, inclusive aqueles nomeados para cargos em comissão, bem como de direção e chefia. Alínea B. Aprovar a indicação ou designar funcionários ou servidores para responder pelo expediente das unidades subordinadas, bem como de substitutos de cargos, funções, atividades ou funções de serviço público de direção, chefia ou encarregatura. Alínea C. Designar funcionário ou servidor para o exercício de substituição remunerada. Alínea D. Autorizar ou prorrogar a convocação de funcionários e servidores para a prestação de serviços extraordinários. Alínea I. Encaminhar. Item 1. Ao Procurador-Geral de Justiça, propostas de designação de funcionários e servidores, nos termos da legislação em vigor. Item 2. Aos Centros de Recursos Humanos,
as declarações de frequência firmadas pelos membros do Ministério Público, para efeito de pagamento de diárias. A linha F. Autorizar, cessar ou prorrogar afastamento de funcionários e servidores para dentro do país por prazo não superior a 30 dias, nas seguintes hipóteses. Item 1. Missão ou estudo de interesse do serviço público. Item 2. Participação em congressos ou outros certames culturais, técnicos ou científicos. Item 3. Participação em provas ou competições desportivas, desde que haja solicitação de autoridade competente. A linha G. Autorizar. Item 1. O pagamento de diárias a funcionários e servidores, até 30 dias. Item 2. O pagamento de transportes a funcionários e servidores, bem como ajuda de custo, na forma da legislação pertinente. Item 3. Por ato específico, as autoridades que lhes são subordinadas, a requisitarem transporte de pessoal por conta do Estado, observadas as restrições legais vigentes. A linha H. Requisitar passagens aéreas para funcionário ou servidor a serviço dentro do país, até o limite máximo fixado na legislação pertinente. Inciso 1. Autorizar. Item 1. A concessão e fixar o valor da gratificação, pro labore, a funcionário ou servidor que pagar ou receber em moeda corrente, observada a legislação pertinente. Item 2. O gozo de licença especial para funcionário que frequentar curso de graduação em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas ou da Universidade de São Paulo. Item 3. Horários especiais de trabalho. Item 4. O gozo de férias não usufruídas no exercício correspondente. A linha J. Aprovar o conteúdo, a duração e a metodologia a ser adotada nos programas de treinamento e desenvolvimento de recurso a serem executados sob a responsabilidade direta ou indireta do Centro de Recursos Humanos. A linha L. Convocar, quando cabível, funcionário ou servidor para prestação de serviço em jornada completa de trabalho, observada a legislação pertinente. A linha M. Decidir, nos casos de absoluta necessidade dos serviços, sobre a impossibilidade de gozo de férias regulamentares. A linha N. Conceder. Item 1. Licença a funcionários para tratar de interesses particulares. Item 2. Adicionais por tempo de serviço e sexta parte, bem como conceder ou suprimir salário-família aos membros do Ministério Público. Item 3. Licença-prêmio ou autorizar a correspondente indenização, quando indeferida por necessidade do serviço, aos membros do Ministério Público. Item 4. Licença a funcionária casada com funcionário ou militar que for mandado servir, independente de solicitação, em outro ponto do Estado ou território nacional ou estrangeiro. Item 5. Publicar periodicamente a distribuição quantitativa e qualitativa de cargos e funções nas respectivas unidades administrativas subordinadas, em função da necessidade de serviço. A linha P. Deferir a averbação de tempo de serviço anterior público ou particular, nos termos da lei, aos membros, funcionários ou servidores do Ministério Público. A linha Q. Atestar o exercício dos membros do Ministério Público da Capital e, supletivamente, do Interior. A linha R. Expedir títulos de nomeação, apostilas de nomenclatura de cargos e de aposentadoria, relativas aos membros do Ministério Público. Inciso 2. Quanto à matéria disciplinar. A linha A. Determinar. Item 1. A instauração de processo administrativo ou sindicância, inclusive para apuração de responsabilidade em acidentes com veículos oficiais. Item 2. As providências para instauração de inquérito policial. A linha B. Ordenar ou prorrogar a suspensão preventiva de funcionário ou servidor, até 30 dias. A linha C. Aplicar pena de repreensão e suspensão, limitada a 30 dias, bem como converter em multa a suspensão aplicada. Inciso 3. Quanto à administração financeira e orçamentária. A linha A. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público, com dotação própria,
devidamente instruída e quanto à sua aplicação e execução submetendo-a à apreciação do Procurador-Geral de Justiça. Alínea B. Autorizar. Item 1. Despesa dentro dos limites impostos pelas dotações liberadas para as respectivas unidades de despesa, bem como firmar contratos, quando for o caso. Item 2. Alteração de tabelas explicativas e de distribuição de recursos orçamentários. Item 3. Adiantamento. Item 4. Liberação, restituição ou substituição de caução em geral e de fiança, quando dadas em garantia de execução de contrato. Alínea C. Submeter a proposta orçamentária à aprovação do dirigente da unidade orçamentária. Inciso 4. Quanto à administração de material e patrimônio. Alínea A. Assinar editais de concorrência. Alínea B. Decidir sobre assuntos relativos à licitação, nas modalidades de tomada de preços e convite, podendo exercer as atribuições referidas no artigo 19, inciso 9, letra C, número 1 a 9, desta lei complementar, bem como aplicar penalidade, exceto a de decretação de inidoneidade para licitar ou contratar. Alínea C. Autorizar mediante ato específico, autoridades subordinadas, a requisitarem transporte de material por conta do Estado. Inciso 5. Quanto à organização dos serviços administrativos da instituição, visando a modernização administrativa, aprovar e encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça as propostas de alterações da estrutura administrativa do Ministério Público. Inciso 6. Quanto às atividades gerais. Alínea A. Assistir o Procurador-Geral de Justiça no desempenho de suas funções. Alínea B. Propor o programa de trabalho das unidades subordinadas e as alterações que se fizerem necessárias. Alínea C. Coordenar, orientar e acompanhar as atividades das unidades subordinadas. Alínea D. Zelar pelo cumprimento dos prazos fixados para o desenvolvimento dos trabalhos. Alínea I. Baixar normas de funcionamento das unidades subordinadas. Alínea F. Responder, conclusivamente, às consultas formuladas pelos órgãos de administração pública sobre assuntos de sua competência. Alínea G. Solicitar informações a outros órgãos ou entidades. Alínea H. Encaminhar papéis, processos e expedientes diretamente aos órgãos competentes para manifestação sobre os assuntos neles tratados. Inciso 1. Decidir os pedidos de certidões e vista de processos administrativos. Alínea J. Despachar o expediente da Diretoria-Geral com o Procurador-Geral de Justiça. Alínea L. Propor ao Procurador-Geral de Justiça normas de funcionamento das unidades subordinadas, fixando-lhes as áreas de atuação, quando for o caso. Alínea M. Visar extratos para publicação na imprensa oficial. Parágrafo único. Ato do Procurador-Geral de Justiça poderá constituir diretorias regionais para o exercício de funções que lhes sejam delegadas, ficando-lhes vinculadas as respectivas áreas regionais e os corpos de apoio técnico nelas lotados.